Vamos dar sequência aqui. Agora a doutora Patrícia Guimarães e Edmundo Lopes. O tema da palestra será sobre relações trabalhistas e sindicais. A Patrícia, ela é assessora jurídica do Mediacom RJ e o Edmundo, ele é assessor sindical do Mediacom. Vamos nós. Agora, como diz a Marina, todo dia você tem que quebrar um paradigma, né? Vocês vão ter que olhar um advogado que se apresenta como uma pessoa de RH. Porque eu acho esse povo advogado, se eu pudesse, não lidava com esse material, entendeu? Mas vamos nós. Por isso que eu trouxe o sociólogo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Não, bom dia, bom dia. Primeiro, antes de começar, só parabenizar vocês aqui pelo evento, em particular o André. Acho que assim está um debate extremamente produtivo agora pela parte da manhã. Espero que a gente consiga, né, Paty, manter esse nível elevado aqui de informações e sirva para o dia a dia de vocês. Acho que esse é o grande objetivo. Então vamos lá, por favor, Ron. Vamos nós. Então, a primeira coisa que a gente vai pedir a vocês é que vocês não desliguem os celulares e que leiam, por favor, o QR Code que está na tela. Quem não conseguir ler na tela, tem um papelzinho por aí que vai circular com o QR Code também, porque eu vou pedir para vocês, eu não vou ficar com o desafio de falar depois desse monte de comunicólogo, né? Advogado é muito chato. Então, eu vou pedir para vocês participarem e fazerem essa apresentação junto conosco, né? Vamos quebrar mais um paradigma hoje aqui. Isso mesmo. Eu vou ler também, porque eu quero ver exatamente em que página vocês estão, eu quero acompanhar junto e quero votar. Quando vocês apontam a câmera do celular para esse QR Code, aparece uma frasezinha em amarelo, embaixo da imagem da câmera. Clicando nessa frasezinha em amarelo, ok? Apareceu para vocês, apontando com a câmera do celular, embaixo da imagem vai aparecer essa caixinha em amarelo. Clicando na caixinha amarela, vocês vão ser jogados para um site de pesquisa. E, ao longo desse momento que a gente vai ter aqui de conversa, a gente vai respondendo essas pesquisas de forma anônima e construindo junto o nosso caminho, tá? Então, vamos testar, vamos fazer o primeiro teste para ver se está funcionando. Vamos lá. O que você espera ver nessa apresentação? Deve entrar para vocês aí, deixa eu ver, para mim já entrou, então para vocês também vai entrar. Essa pesquisa, o que você espera ver nessa apresentação? Primeiro, como escapar das perturbações dos sindicatos. Segundo, vantagens de me associar ao Mediacom RJ. Terceiro, saber como as outras empresas lidam com os sindicatos. Ou quarto, vou aproveitar para ver meus e-mails, porque não vai ter nada de útil para eu ouvir aqui nessa apresentação. Das outras, eu já estou até pesquisando aqui no site do Mediacom, onde é que eu acho todos aqueles números maravilhosos. Até eu já pedi para me mandarem, tá, Marina? Tá, Gabriela? Mas, aqui na nossa, o que você espera ver? Votem lá, eu também vou votar aqui, quero participar também. Votem e sende. Sejam verdadeiros, pode botar, inclusive, os outros. Olha só que interessante, 67%, 69% agora, do nosso grupo que hoje diz que quer saber quais são as vantagens de se associar ao Mediacom. Vocês vão ouvir isso bem lá no finalzinho da nossa palestra. Quem aguentar vai receber o brinde de ouvir quais são as vantagens. Quem não aguentar já vai ter saído, não vai ter vantagem nenhuma. Mas quem aguentar no final vai ter isso. Saber como as outras empresas lidam, né, com a relação sindical, isso é uma das oportunidades que a gente tem quando a gente vem num evento como esse. A gente tem uma oportunidade de troca, muito mais do palestrante, muito mais do que do palestrante para vocês, uma oportunidade entre vocês. O sindicato também está te perturbando, não está te perturbando? O patronal está te apoiando, não está te apoiando? Os empregados lá já reclamaram disso, já reclamaram daquilo. Essa possibilidade de troca entre vocês não tem preço. Então, assim, aproveitem o momento, aproveitem o almoço, porque é uma oportunidade, sim, de vocês descobrirem como as outras empresas estão lidando, às vezes como elas estão escapando das perturbações dos sindicatos, tá?
E eu votei, não vou aproveitar para ver meus e-mails, mas você vê que fui só eu, então nem considerou ali. Vamos lá. Fala, Edmundo, senão não vou deixar você falar. Não, que isso, bom. Um pouquinho sobre nós é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre mim e a Patrícia vai falar sobre ela. Eu sou Edmundo Lopes, eu sou assessor sindical agora do Mediacom, a convite do André, né? Passei 27 anos na TV Globo, também na área sindical. Então, dentro da TV Globo, eu era o responsável por toda a gestão sindical da empresa em todo o Brasil. Então, a gente tem assim uma experiência muito rica, né, de falar para vocês sobre essa área sindical, seja do ponto de vista do nosso segmento, né, de rádio e TV, seja em outros segmentos também. Então, eu acho que é importante agora aqui a gente tentar passar para vocês um pouco daquilo que a gente vivenciou, mas, como a Patrícia falou, também estando muito aberto ao que vocês têm para oferecer de dúvidas, de propostas, né? Eu acho que essa é a nossa interação aqui, o objetivo maior de hoje de manhã. Vai. Sabendo que o Edmundo, ele ficará, já está programado, pelo menos 2 dias da semana no escritório do Mediacom do Rio de Janeiro, à disposição de vocês para marcar um horário, para bater um bate-papo, para entrar em detalhes, para saber da negociação sindical, que às vezes chega para a gente lá a negociação fechada e a gente às vezes não tem nem aquela informação. Então, para o Edmundo já ajudar, já antecipar, para que vocês tenham uma tranquilidade nesse processo todo. Então, sabendo que ele estará lá, depois a Gisela passa para vocês os dias todos. O Edmundo está sempre muito ligado à Patrícia, a todos nós, mas é uma pessoa que chega para ajudar todo o radiodifusor do Estado do Rio de Janeiro nesses temas que são tão importantes e que não podem passar desapercebidos e não podem deixar que nos tome de assalto sem ter necessário. Isso mesmo, André. A mão de obra é um dos maiores impactos hoje em dia, né? Em quase qualquer empresa, no nosso segmento não é diferente, né? Então, o custo da mão de obra, a potencialização do trabalho, faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa lidar com isso. Minha formação é jurídica, eu sou advogada, embora me apresente normalmente como uma pessoa de RH, já expliquei para vocês esse meu problema. Querer mesmo, eu queria ser passeadora de cachorro, entendeu? Porque, cara, um cliente que te ama, chora quando você vai embora, espera, não vê a hora de você voltar, mas não pode ter trabalho melhor. Mas, enfim, né, eu estou nessa vida advogada, não tem jeito. Desses 27 anos que o Edmundo está lá na mesa de negociação, pelo menos os últimos 20 eu estava grudada nele, aprendendo com ele, né? Então, continuamos trabalhando juntos, eu faço assessoria jurídica, né, o que vai constar lá na cláusula, o que não vai constar, o que a gente pode colocar, o que não pode colocar, e o Edmundo faz lá, né, eles preferem lidar com sociólogo, claro, né, faz a negociação em si. Então, vamos lá. História do sindicato, história da representação, história da AERJ, muito provavelmente também, se confunde quase que com a história da própria comunicação no Rio de Janeiro. Vocês vão encontrar essa informação no site do Mediacom, que, aliás, ficou lindo, né? E a nossa história como representação, como um pilar de sustentação da união da categoria, dos radiodifusores, das empresas, é uma história que quase que se confunde com a história da própria comunicação, né? A Carta Sindical é antiga, de 1986, e o que a gente está fazendo nos últimos 2 anos? A gente está dando uma roupagem toda nova para a representação. O Mediacom, ele vem com esse papel de dar uma roupagem toda nova, seja uma roupagem nova para a gente se comunicar melhor com os jovens, se comunicar melhor com o mercado, se comunicar melhor com a sociedade, se comunicar melhor com as empresas, seja uma roupagem nova para fortalecer a nossa representação. A gente percebeu nos últimos anos uma união muito grande da representação de trabalhadores. Hoje em dia, quando a gente senta numa mesa de negociação, vem a informação do que aconteceu na mesa de Brasília, o que aconteceu na mesa de São Paulo, o que aconteceu na mesa da Bahia, e a gente precisa também ter essa informação do ponto de vista do empregador. O que aconteceu? O que foi pedido? O que pôde ser concedido? Né? Então, é muito importante essa unificação nossa
como empregadores, um enorme empregador que é a área de comunicações no Brasil como um todo. Posso ir? Por favor. Mais uma, gente. Mais uma pra Como gente. você vê as relações sindicais? Vai estar para vocês esse gráficozinho, vai estar essa pergunta. Quem ainda não leu, leia, por favor, lá no cantinho à esquerda e vote. Como você vê as relações sindicais? Você vê como parceria? Você vê como um conflito? Ou você vê... Não vê, nem vê. É tão desinteressante que nem me interessa o que está acontecendo nas relações sindicais. Mas, meu Deus do céu, Patrícia, eu gasto um dinheirão no final do mês, eu gasto um dinheirão com relações trabalhistas, mas eu não quero nem saber do que acontece nas relações sindicais. Então, como você vê, né, vou votar também. Como você vê as relações sindicais? Entrou a pergunta para vocês? Para mim entrou, então para vocês também entrou. Você vê como parceria, você vê como conflito, você vê com indiferença. Olha que legal, 47% do nosso grupo aqui hoje, que está participando, e enquanto a gente tiver essa telinha azul, vocês podem até trocar o voto de vocês, né? 47% vê como parceria, oportunidade de melhorar as relações com seus empregados, oportunidade de melhorar a relação com o Estado como um todo, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Sindicato dos Trabalhadores. 38% vê como conflito. Também é um fato no nosso dia a dia. Muito das relações sindicais ainda passa por conflito no nosso dia a dia. Com indiferença, só 5% de nós. Talvez esses 5% de nós esteja exatamente no lugar certo, para entender que vantagens eu tenho, muito mais do que de me associar ao Mediacom RJ, mas que vantagens eu tenho de botar uma lente de aumento, atenção nas relações sindicais. Quer falar, Ed? Fala. Eu quero precisamente o seguinte, quando a gente fala em parceria, a gente tem que saber, vamos fazer parceria com o quê? Né? Com que tipo de assunto? Como que a gente se porta dentro dessa parceria? Então, a gente precisa estar capacitado, como a gente viu hoje aqui, capacitado em dados, capacitado em ter assim, as perspectivas de mudar internamente. Então, é muito importante que a gente, daqui para frente, perceba que existem muitas práticas que talvez nós ainda não tenhamos muito forte. E eu vou dar um exemplo agora aqui nesse slide. Por exemplo, a gente tem, nesse meio sindical, os dois últimos dados ali, que são órgãos reguladores e a sociedade. Cada vez mais, nós estamos numa sociedade que exige transparência, né? E isso é muito importante para a gente saber que, neste meio de relações trabalhistas, que sempre foi voltado para trabalhadores, para empresas, para sindicatos, mas que, de um tempo para cá, está cada vez mais transparente. Então, é importante que a gente entenda que a sociedade nos observa muito aquilo que a gente está fazendo. Tá? Não existe mais aquela empresa separada, principalmente de comunicação. Isso nós vamos ver nos outros slides. Mas é importante que a gente entenda isso, que esse é um assunto que entrou na agenda das empresas e não vai sair. Tá? É uma coisa assim que chama muita atenção, principalmente em cidades fora de grandes núcleos. Campos já é um grande núcleo. Então, em cidades ainda menores, a gente tem que considerar que o juiz do trabalho, ele ouve o rádio, ele vê televisão, ele acessa a internet. E quando ele está vendo lá aquele repórter que, eventualmente, ou aquele, sei lá, jornalista, âncora, um radialista que eventualmente fala, nossa, eu estou exausto porque eu estou em minhas férias, mas estou trabalhando, ele está ouvindo isso como ouvinte, mas ele está ouvindo isso como juiz do trabalho, como procurador, como fiscal do Ministério do Trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente tem a informação toda integrada e esses participantes da sociedade podem ter um impacto muito grande na nossa empresa, tá? Edmundo falou, antigamente a gente só falava de relações sindicais, a gente só falava de trabalhador, empresa e sindicato. Só que hoje está tudo junto.
Você tem o sindicato interagindo no Ministério Público do Trabalho, interagindo no Ministério do Trabalho, você tem o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho interagindo dentro das empresas. Então, hoje está tudo junto nessa relação. A gente trouxe 3 exemplos aqui. Edmundo, fala do que está mais pertinho de você aí. Olha só, o primeiro exemplo é aquela foto aqui na esquerda, que infelizmente, né, de um fato que aconteceu há uns anos atrás, com um trabalhador aqui, inclusive da Band, né, o Santiago. O que aconteceu? Houve ali uma manifestação, e essa manifestação culminou com fogos atingindo esse trabalhador. A sorte é que a gente tinha antes, via sindicato empresarial, feito todo um trabalho de treinamento junto com o sindicato profissional. Fizemos um trabalho grande, inclusive trouxemos pessoas de fora do país para dar noções para a gente de como trabalhar num regime praticamente de guerra, que eram as manifestações no Rio, São Paulo, principalmente. E, enfim, então esse fato a gente conseguiu ter uma repercussão que não foi negativa para a empresa, tá? Mas os sindicatos e as alas mais radicais dos sindicatos queriam, naquele momento, se aproveitar disso para poder trabalhar o nome da empresa. Então, aqui, a gente teve uma atuação preventiva nesse momento. Uma outra atuação, que é do meio, ali da foto do meio, é a questão das vinícolas, que você podia falar um pouco. Vocês todos acompanharam, a coisa de uns 3 ou 4 meses atrás, as vinícolas do Rio Grande do Sul, um polo turístico muito importante, né, para a gente no Brasil, que praticamente foram canceladas, né, através de informações que vieram através da mídia no geral, né? Muito de rádio, muito de TV. Aquilo foi uma fiscalização oriunda de Ministério do Trabalho, né? E essas vinícolas não tinham uma parceria sindical, como tinha a Band lá no primeiro exemplo, robusta, para poder estar lado a lado com elas, dizendo, não, a gente está acompanhando sim o que acontece aqui com esses trabalhadores. Não, a gente sabe sim qual é a forma de trabalho, o que é escravidão ou não é escravidão, enfim. A gente participa dessas negociações. Quando você tem uma parceria robusta, como é o caso da Band, a gente atuou junto com eles em todas as respostas que tiveram que dar sobre o que aconteceu. Né? Então, é importante o sindicato poder atuar como parceiro de vocês nas situações graves. São situações que impactam as empresas de uma forma muito grave, né? Essa situação aqui do coronavírus foi uma situação que impactou muito fortemente as empresas. Nós tivemos trabalhador que morreu dentro da empresa. Né? Imagina como é que a fiscalização, como é que o Ministério Público do Trabalho, como é que o Ministério do Trabalho não vai para cima da empresa para entender o que ela estava fazendo, qual era a prevenção que ela estava fazendo, se o sindicato tinha conhecimento daquelas pessoas que estavam trabalhando, se tinha álcool gel na mesa. Né? Então, essa parceria nos fortalece, essa união nos fortalece, principalmente quando a gente tem as adversidades da vida, que são absolutamente naturais, né? Na nossa vida, infelizmente, nós não somos passeadores de cachorro, para ter menos adversidades. Né? Então, elas acontecem na nossa vida e essa parceria nos fortalece. Tá? Vamos lá. Algumas soluções, elas só são possíveis através de negociação sindical. A própria legislação limita algumas situações, só são possíveis através de negociação sindical. Fala, Ed. Então, vamos lá. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes da palestra. Um problema de intervalo de jornada, um problema de jornada de trabalho. Isso é um assunto, entre todos os que estão ali, que vocês estão vendo, que é possível de ser negociado, que é possível de ter uma adequação. Você precisa, por exemplo, por um certo tempo, você precisa de ter uma jornada estendida. Você precisa ter aquele profissional trabalhando mais do que as horas que normalmente ele trabalha. Então, é possível você, através de um acordo com o sindicato, você estipular um processo de trabalho temporário, um processo de trabalho que vai durar, sei lá, 2 semanas, ou um mês, ou vai ter um evento, tá? uma sazonalidade. A mesma coisa quando você quer motivar seus empregados. Se você pode ter um programa de participação nos resultados, isso também pode ser feito com o sindicato.
Ou seja, você não precisa fazer a coisa sem saber efetivamente o que o sindicato vai dizer. Você já chama o sindicato anteriormente. Para isso, você tem que estar preparado, obviamente. Tá? Então, é importante que a gente tenha noção de que a relação, e a gente viu aqui, de parceria com o sindicato, ela é uma relação que pode ser muito produtiva. Tá? No final das contas, quando você está faturando mais, como vimos agora na palestra anterior, quando a gente consegue faturar mais e melhor, a gente pode também fazer isso sem riscos trabalhistas, que esse é o grande problema, né? Porque, às vezes, uma ação mal pensada ou mal gerida num determinado momento pode gerar muito problema para você daí para frente. Tá? Então, essa é a ideia principal. Uma coisa muito importante, nós somos um sindicato estadual. E nós temos, na nossa base de sindicatos, de empresas de radiodifusão, desde a rádio pequenininha até uma grande TV. A gente precisa conhecer de vocês qual é a demanda de vocês. Patrícia, olha, o que está acontecendo lá, aliás, foi um fiscal que resolveu ir em todas as empresas da minha região. A gente precisa saber qual é a demanda específica de vocês, porque, às vezes, o que é negociado atende muito bem uma rádio maior, ou uma empresa maior, mas não atende vocês dentro da necessidade de vocês. Ah, Patrícia, mas o que eu vou pedir, de repente, vocês não vão conseguir. É um fato. Mas se a gente não começa a levar para a mesa de negociação no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, vai chegar no terceiro ano, o sindicato já não vai mais morder a gente. Ele já vai ouvir aquele pedido, o máximo que ele vai falar, já vem você de novo com esse pedido. Porque é importante. Né? Então, a gente precisa ir acostumando o interlocutor também com os pedidos que são demandas legítimas de vocês, tá bom? Vamos lá. O que vale mais? Tá? Me diz lá, para você, o que vale mais? A lei? É claro que a lei vale mais, Patrícia, que pergunta é essa? O acordo coletivo, aquele que é assinado entre a empresa e o sindicato, ou a convenção coletiva, aquela que é assinada entre dois sindicatos, sindicato de trabalhadores e sindicato de empresas. O que vale mais para você? Vou votar também. Na minha cabeça, né? Na sua cabeça, o que vale mais? A lei, é claro, o acordo coletivo, aquele acordo que eu assino diretamente com o sindicato, ou a convenção coletiva, aquela que o meu sindicato me representa, eu não preciso estar lá, mas eu vou estar obrigado a cumprir exatamente o que diz ali. Me falem. Olha que interessante, né? Realmente um assunto bem atual. A CCT, a Convenção Coletiva, ela vale mais do que a lei, tenho que dizer para vocês. O negociado sobre o legislado é uma realidade. O que a gente puder trazer para dentro de uma convenção coletiva, como flexibilidade do dia a dia, como acordado, o que é combinado não sai caro. É a regra que vale. Então, a CCT vale mais do que a lei. É verdade. O acordo coletivo, por outro lado, vale mais do que uma convenção coletiva. Ah, Patrícia, então por que eu não vou lá e negocio direto com o sindicato? Já que passei aqui, mas a gente vai entrar nessa já. Por que eu não vou lá, então, já que acordo coletivo vai valer mais do que a convenção coletiva e negocio? Porque eu vou precisar me expor. Por que uma das grandes vantagens de eu estar numa associação forte, num sindicato forte de empresas, é que eu não preciso me expor. Eu não preciso expor a minha realidade como empregador. O sindicato patronal vai lá e ele fala em nome de todos. Então, o acordo coletivo vale mais do que a convenção? Vale sim. Mas, no acordo coletivo, eu vou ter que me expor. O sindicato vai me pedir quanto é que eu estou faturando, quanto é que eu ganho de anunciante. Na convenção coletiva, isso nem vem à mesa. Porque quando vem à mesa o pedido, a gente fala, não, espera aí, eu estou falando em nome de uma coletividade de empresas. Né? Então, o acordo coletivo ele pode ser uma saída muito boa para situações específicas da sua empresa. Olha, Patrícia, eu tenho uma empresa aqui onde esse ano eu fui muito bem, vai ser a realidade de todos nós,
e eu tenho participação nos resultados para pagar. O que eu faço? Vale a pena fazer um acordo coletivo. Vale a pena pagar a participação nos resultados, e para pagar a participação nos resultados, eu preciso de uma norma coletiva assinada. Vale a pena. Agora, se não é uma situação específica, vale mais a pena eu estar embaixo do guarda-chuva de uma convenção coletiva, onde eu não me exponho, onde eu não exponho a realidade da minha empresa, mas eu tenho uma associação, um sindicato patronal que me representa de uma forma forte e robusta, tá? Bom, já achamos a primeira grande questão, né, de hoje, né? Ou seja, qual a importância de um sindicato empresarial? Então, a Patrícia já começou a colocar, ou seja, a gente não precisa expor a empresa para o sindicato quando a gente quiser modificar, quando a gente quiser negociar alguma coisa. A gente pode fazer isso via sindicato empresarial, que é o nosso caso, no Mediacom. Só temos nós, André. Monopólio. Isso é importantíssimo, né? Primeiro porque, não só se expor, mas é porque o processo de negociação ele é um processo de construção também. Então, muitas vezes a gente não consegue tudo que a gente quer no primeiro ano, mas a gente bota ali uma semente para conseguir no outro ano. Então, é importante a gente já perceber que no primeiro movimento nosso aqui, com a questão desse assunto sindical e trabalhista, é a importância da gente estar junto. Isso não significa que a minha particularidade vai ser suprimida. Não, ela pode existir, ela vai existir, e se for uma necessidade sua, você pode fazer um acordo coletivo de trabalho que realmente vale mais do que a convenção. Por quê? Porque ele é mais específico, ele reflete mais a realidade da sua empresa. Então, ele realmente vale mais do que a convenção. Agora, a existência da convenção é como se fosse um grande guarda-chuva. E esse guarda-chuva tem que ser a cada ano, né, bem examinado para ver o que ele pode melhor amparar a empresa como um todo. Relação sindical é construção de relacionamento. Se a gente tira o Edmundo Lopes da mesa de negociação, agora é virtual. Quase que eu pedi para ser a cláusula pétrea da norma coletiva, que as negociações passassem a ser todas virtuais. Mas, se a gente tira o Edmundo Lopes da mesa de negociação, o sindicato já fica assim, com o que eu vou falar agora? Ih, caraca, essa pessoa que eu nunca vi na minha vida. Então, relação sindical é construção. Quando vocês precisam de uma necessidade na empresa de vocês, usem essa construção de relacionamento do Mediacom, que tem a carta sindical, tem a representação desde 1986, para aproveitar esse relacionamento construído, tá? Vamos nós. O que pode ser negociado e o que não pode ser negociado? A legislação hoje, eu não vou ler, obviamente, né? Mas olhem, botem no Google, o que pode ser negociado? Existe uma lista hoje de coisas que a gente nem toma conhecimento. O que pode ser negociado? Plano de cargos e salários, os próprios salários, funções, remuneração por produtividade. O que não pode ser negociado? O seguro-desemprego, questões de saúde. Às vezes, entre o que pode ser negociado, tem uma coisa lá que eu queria tanto que negociasse para mim, mas eu nem sabia que podia. Às vezes, entre o que não pode ser negociado, eu tinha a ilusão de que eu ia poder negociar. E, infelizmente, nem a legislação permite. Então, é importante que a gente tome conhecimento. Uma gulgada vai resolver o problema. O que eu posso propor na negociação? Vou lá na Assembleia Patronal. Patrícia, eu preciso lá na minha empresa que reduza o intervalo de refeição e descanso para 15 minutos. Infelizmente, está na lista do que eu não posso fazer. Então, é importante que a gente saiba o que a gente pode e o que a gente não pode pedir, para a gente não criar expectativas que vão ser frustradas, tá? Características, vou passar bem rapidinho, que isso consegue ser chato até para mim. Mas então, é bom esse painel, para que as pessoas saibam o que está por trás daquilo que a gente está falando aqui. É isso aí. Fala, Ed. Bom, vamos lá. Então, o que são as características do sindicalismo no Brasil? A gente tem um lado que é o lado da representatividade, né? A gente tem toda a possibilidade do sindicato representar os seus trabalhadores, mas ele não representa de qualquer maneira, tá? Ele representa através de uma unicidade sindical. Então, você em determinada região, em determinada categoria profissional, você só pode ter um sindicato. Então, muitas vezes me perguntam, poxa, vamos criar um sindicato, vamos para um sindicato novo. Mas, infelizmente, a gente não pode. A gente tem que negociar com os nossos sindicatos.
né? No caso do jornalista, o radialista, que são os maiores. Então, não adianta a gente fugir dessa relação. A gente tem que entender que é com eles mesmo que a gente vai fazer. Mas com eles também que a gente vai ter parceria, né? Então, é importante, como o André falou, que a gente tenha credibilidade ao pedir, credibilidade no dia a dia, para que essa relação seja construída. Então, ali tem autoenquadramento sindical é obrigatório. A gente não pode deixar os nossos empregados, por exemplo, e se enquadrarem sindicalmente num sindicato completamente diferente. Não, a gente tem que ter o enquadramento com o radialista ou com o jornalista, tá? E parte, gente, desculpa, Não, Ed, parte daqui, ó, parte aqui do meio. Quando eu, empresa, defino, vou abrir um CNPJ para mim, qual é o meu CNAE? Qual é o meu código de atividade econômica? Ah, é de rádio. Meus empregados serão radialistas. Ah, é salão de cabeleireiro. Meus empregados não vão ser radialistas. Então, parte daqui. O enquadramento que foi definido pela empresa vai fazer com que a gente conheça o enquadramento dos empregados. Por isso que eu posso ter, por exemplo, uma advogada lá trabalhando e ela está enquadrada no radialista. Minha categoria majoritária é radialista, ela está enquadrada como radialista. Tá? Minha categoria majoritária é jornalista, ela está enquadrada como jornalista. Tá? Então, parte daqui, ó, quando a gente toma a decisão do que coloca lá no nosso CNPJ, Patrícia, no meu tem produtoras de áudio e vídeo. A gente vai ter que olhar qual é o enquadramento do seu empregado. Vamos ter que estudar junto. Tá? Porque parte do enquadramento da empresa, tá bom? Unicidade sindical, por isso que eu falei para o André, somos só nós, André. Né? Tem o lado bom e o lado ruim. Lado bom, estamos todos juntos no mesmo caldeirão. A força aqui entre nós vem da nossa união, da nossa possibilidade de negociar juntos. Por outro lado, esse sindicato esse ano está me perturbando, não aguento mais sindicato dos radialistas. Hoje eu vou negociar, esse ano eu vou negociar com eles, não? Vou negociar contra o sindicato. Tá? Então, não pode. No Brasil, constitucionalmente, unicidade sindical. Então, onde é que está essa liberdade? A liberdade de associação. Hoje em dia, a gente tem um número muito pequeno de empregados sindicalizados, aqueles que voluntariamente são sócios do sindicato. Né? Por outro lado, em termos de empresa, nós temos um volume grande de empresas sindicalizadas, porque percebem o ganho dessa união. Tá? Custeio, nós vamos falar mais para frente, vou até pular, e estabilidade. Né? Os dirigentes sindicais, eles têm uma estabilidade, uma garantia de emprego. Então, muitas pessoas que às vezes estão envolvidas com o meio sindical, perseguindo essa estabilidade. Não necessariamente são os verdadeiros líderes dentro da empresa. A gente precisa buscar falar, interagir com líderes dentro da empresa. Não necessariamente vai ser um sindicalista. Né? A gente tem pessoas que não são sindicalistas e são líderes dentro da empresa. Tá? Vamos lá. Em que momento acontecem as negociações com os sindicatos dos trabalhadores? Votem aí para mim, vou votar também. Para você, em que momento acontecem as negociações com os sindicatos dos trabalhadores? Patrícia, só acontece na database, uma vez por ano, se for radialista em outubro, se for jornalista em fevereiro ou março, mas, graças a Deus, eu só tenho contato com esse pessoal uma vez por ano, só na database. Segunda opção, quando o sindicato me procura. Ele vem aqui, não posso dizer que não estou, e sou obrigada a sentar com ele. Me manda um ofício, não posso não responder, sou obrigada a negociar. Terceira opção, quando a empresa precisa. Toda vez que a empresa precisa fazer uma jornada estendida, reduzir um intervalo, as pessoas trabalharem no domingo, coisa que não trabalhariam normalmente, teve uma enchente na localidade. Quando a empresa precisa, eu vou lá. Se não precisar, eu finjo que não existe, porque, para mim, sindicato é confusão. Né? Ou a todo tempo. Como é que é para vocês essa relação com o sindicato? Olha que coisa interessante. Ainda bem que vocês estão perdendo a aflição da palavra sindicato. Por isso que eu estou falando várias vezes sindicato. Porque a maioria de nós, 72%, entende que relação sindical é construída no dia a dia. A todo
tempo a gente tem essa relação. Porque um trabalhador que seja, ele é representado pelo sindicato. Se a nossa relação estabelece com o trabalhador, também está estabelecida com o sindicato, tá bom? Fala, Ed. E essa é muito importante a gente entender isso, que é uma relação do dia a dia mesmo, ou seja, quando a gente fala todo o tempo, e nós vamos ver nos slides posteriores, não existe um momento específico em que a gente tenha que negociar com o sindicato, salvo o que nós colocamos ali, a database. Talvez muitos de vocês possam dizer, o que é isso, database? É o popular que se chama dissídio, né? Embora o dissídio não é isso, né? O dissídio é quando não há acordo, há uma distensão entre as duas partes, ou seja, há um dissídio coletivo. Mas aqui, na verdade, o que existe é aquele momento de todo ano em que a gente fala assim, agora vem o dissídio, né? Mas, na verdade, é a data base. Então, o que é importante para a gente entender é que essa parceria que nós falamos no início da nossa apresentação aqui, ela se constrói no dia a dia. Quando o sindicato chama, quando a empresa precisa, ou quando ambos têm esse compromisso de renovar as cláusulas da convenção. Então, é um momento em que vai estar sempre presente com a gente. Quanto mais eficaz nós formos nesse momento, melhor para a empresa e melhor para os trabalhadores também, claro. E é importante que a gente pense que a gente precisa capitanear esta relação. Se a gente é igual uma dança, se a empresa dá um passo na direção do sindicato, ele tem que dar um passinho para trás para a gente chegar num comum acordo. Se a gente está o tempo inteiro só se defendendo quando o sindicato me precisa, eu estou dando só passo para trás. Então, é uma relação que precisa ser uma dança ali. Um dá um passo, o outro dá um passo, né? Para poder a gente construir uma relação harmônica entre as empresas e o sindicato, tá? O Ed falou assim, a coisa que a gente mais ouve, né? A pessoa liga lá para a gente, para o sindicato, ou manda e-mail e fala assim, Patrícia, já saiu o dissídio dos jornalistas? Eu até me benzo. Porque dissídio é processo. Dissídio é quando a negociação não funcionou. Justiça do trabalho. Justiça do trabalho. Deus que me livre ter que lidar com os advogados, entendeu? Então, quando a pessoa liga para lá e fala assim, já saiu o dissídio do radialista? Não, minha filha, graças a Deus saiu a negociação. A gente não entrou em dissídio, porque dissídio é processo. Então, muita gente usa como sinônimo database, que é aquele momento no ano onde se estabelece a relação, e dissídio. Dissídio é o processo. Quando aquela relação estabelecida não deu certo, azedou, foi para o vinagre e a gente teve que entrar com o processo, tá? Vamos lá. Em que momentos ao longo do ano o Mediacom participa de negociações? Praticamente a gente passa o ano inteiro em negociação. Por isso que o Edmundo está assim jovem, entendeu? Ele é colocado, desafiado o ano inteiro, magrinho desse jeito. É porque a gente assim tem a database. Vamos dizer, a database do radialista, que é o nosso maior sindicato. É em outubro. Aqui, ó. Olha só, está ali no slide. É em outubro. Em setembro a gente já recebeu a pauta. E quem diz que acaba em outubro? Não acaba. Não acaba. Nos últimos 27 anos nunca acabou em outubro. Então, muitas vezes até vai para o outro ano. E é da mesma maneira com as outras categorias. Então, assim, fora o que a gente já tem no dia a dia de relacionamento com o sindicato, tem esse relacionamento da database, que ele nunca é específico num mês. Dificilmente uma negociação termina no próprio mês da database. Ele começa um pouquinho antes. E se prolonga, né? E termina um pouco depois. Radialista, por exemplo, que começa em outubro, em setembro a gente já recebe a pauta de reivindicações. E lá para o comecinho de outubro a gente marca com vocês a assembleia para ouvir de vocês, daquela pauta de reivindicações, o que é possível e o que não é possível. E aí vai se estendendo. Eu te diria, Ed, que nos últimos 27 anos a negociação de radialista só acabou porque o Papai Noel chegou. Todo mundo queria terminar, não aguentava mais negociar, vinha o Natal, quero fazer compras, quero dinheiro na minha carteira, e acabou por isso, porque ela se estende de fato, uma rodada, 2, 5, 10 mesas de negociação, para a gente conseguir fechar efetivamente uma coisa que seja viável, uma coisa que seja possível para os empregados aceitarem e possível para as empresas cumprirem. Não tem coisa maior insucesso do que você negociar uma coisa que a empresa não pode cumprir. Então, esse é o maior insucesso. O maior insucesso não é ir para dissídio, o maior insucesso não é a negociação não deu certo. O maior insucesso é você negociar uma coisa que a empresa não tem condições de cumprir, porque você vai estar garantindo que várias empresas vão ficar ilegais. E não é isso que a gente quer.
A gente quer que as empresas possam cumprir aquilo que está sendo negociado, né? Vamos nós. Como é que a gente participa? Como é que a gente participa das negociações? A gente participa, né, na database, quando a gente recebe a pauta de reivindicações. Vamos fazer uma assembleia patronal. O que é importante para vocês? Na sua rádio, na sua cidade, na sua localidade. Apresentando, eventualmente, uma contrapauta. Porque a gente não vai para uma mesa de negociação só para dizer sim ou não do que está sendo pedido. A gente vai para uma mesa de negociação para dizer sim, não, talvez, pode ser, vamos ver como é que evolui. Aliás, tem uma coisa para te pedir. Então, a gente apresenta uma contrapauta também, tá? A gente vai na database, mas vai o ano inteiro para negociação, a gente já viu isso. A gente assina acordo coletivo quando a empresa assina diretamente com o sindicato, ou a gente assina convenção coletiva para negociação de sindicato para sindicato. O tempo já acabou, Ed, é ótimo, porque essa parte mais chata a gente vai passar rápido. Mas é uma parte importante, muito importante, essa questão do financiamento sindical. Porque, assim como o sindicato de empregados tem o seu financiamento, muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, mas por que tem que descontar tal custo e tal dos empregados? É porque houve uma negociação e a gente acabou tendo que aceitar, enfim. Mas o patronal é uma coisa voluntária nossa como empresa. Então, a gente precisa também... Aqui é a maneira, né, de como se distribui o custeio e a renda para os beneficiários. Isso. O sindicato se mantém, seja patronal, seja profissional, com duas receitas, basicamente, tá? A mensalidade. Aqui no Mediacom, a gente tem 3 tipos de mensalidade, uma para televisões do município do Rio, uma para rádios do município do Rio, televisões do interior, e uma terceira para rádios do interior, né? Um valor que está sem ser reajustado há alguns anos, mas que foi calculado considerando a possibilidade das empresas, de cada localidade, cada porte também. Qual é a outra forma de contribuição, além da mensalidade, se eu não sou associado? A contribuição facultativa. Essa contribuição facultativa, que é a contribuição sindical, ela é facultativa desde 2017 e ela acontece uma vez por ano. O vencimento dela é 31 de janeiro de cada ano. Ela é calculada por uma tabelinha em cima do capital social da empresa. Então, a gente tem valores que vão desde R$100 e poucos até valores maiores, a depender do porte da empresa e seu capital social. Mas esse valor recolhido não fica todo para o sindicato. Esse valor recolhido, quando a gente recolhe voluntariamente a contribuição sindical em janeiro de cada ano, a gente está sustentando, fortalecendo toda a estrutura sindical e empresarial. 60% do valor fica no sindicato, 20% vai para o Ministério do Trabalho, mais 5% fica na nossa Confederação de Comunicação Social e 15% para a Federação de Empresas de Radiodifusão. Então, a gente está fortalecendo toda a nossa estrutura. Ah, Patrícia, mas o que a federação faz para mim? Né? O que o Mediacom faz para mim? O que a federação faz para mim? Em 2018, nós tivemos uma grande revisão da legislação, né? Todos vocês tiveram que lidar com isso. Tivemos uma grande revisão da legislação de regulamentação da profissão de radialista. A federação esteve envolvida, o Mediacom do Rio de Janeiro esteve envolvido, as empresas estiveram envolvidas. Tá? Então, quando a gente fortalece a nossa estrutura, a gente fortalece o nosso envolvimento na possibilidade de alterar a legislação. Tá? E só para isso é importante, Paty, pelo seguinte, quando a gente se depara com toda essa estrutura sindical, a gente diz o seguinte: você não precisa ficar só como empresa, você pode ficar sócio. Ficar sócio significa que a gente está junto e fortalecer a entidade sindical. Mas é verdade, né? Sem isso a gente não existe. Anuncia no rádio. Anuncia no rádio. É verdade. Vamos lá. Quais são as vantagens de ficar associado ao Mediacom? Troca entre pares? Com certeza. Vamos votar lá. Votar no que será negociado? Com certeza. Informações sobre negociações? Com certeza. Participar na mudança das leis? Com certeza. Todos os acima? Eu votaria, né? Não vou votar, mas eu votaria no todos os acima. Tá? Então, assim, a gente pode não enxergar de bate-pronto as vantagens de ficar associado
do Mediacom. Mas a gente tem todas as vantagens. A gente pode trocar entre nós, num evento como esse, uma aproximação entre nós. Mas como é que você está resolvendo aquele negócio lá da jornada, do intervalo? Você tem refeitório na sua empresa? Tem, mas por que você não reduz o intervalo para meia hora? Ah, é. Então, a gente pode trocar entre nós na busca de soluções, tá? Votar no que vai ser negociado, todo associado vai ser chamado para a Assembleia Patronal. E ele vai lá para dizer, isso para mim é importante, isso para mim não me interessa, tá? Informações sobre negociações, todo associado recebe informações preliminares das negociações. Isso é extremamente confidencial. Toda vez que a gente passa essas informações, a gente pede, gente, não divulga ainda, mas tem a oportunidade de, do associado preparar sua folha de pagamento, preparar sua provisão, porque ele recebeu informação do que está sendo negociado, tá? E participar nas mudanças das leis. Já contei para vocês um pouquinho da regulamentação do radialista. A sua empresa tem uma estratégia sindical definida? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? E a gente pode, eu não vou nem passar esse link, porque a gente já está terminando, o tempo já está esgotado, eu falo para caramba, entendeu? Dos 40 minutos eu falei 43 e você falou 2. Você não tem uma estratégia sindical. Como é que se constrói uma estratégia sindical? Conversa com a gente pode ajudar vocês lá no Mediacom a pensar a sua estratégia da sua empresa. Até porque essa estratégia sindical, certamente, ela vai ter nuance, ela vai ser diferente para cada empresa. Uma empresa maior atua de uma maneira, outra atua de outra, uma menor, enfim. Então, é importante que a gente entenda que é preciso ter, sim, uma estratégia. É preciso que você abrace esse assunto com interesse para que a gente possa construir uma realidade nova para a sua empresa ou para o nosso setor aí da radiodifusão como um todo. Tá bom? É isso mesmo. Às vezes, coisas que a gente não para pensar. Patrícia, eu fico aqui numa localidade meio remota, meio afastada, é perigoso sair daqui às 8 da noite. Talvez para você a cláusula de trabalho da madrugada não esteja funcionando. Talvez precise ser diferente. Então, vocês veem que é uma coisa muito específica de cada empresa. E a gente pode ajudar vocês a repensar de onde que a gente tira vantagens dessa relação que, infelizmente, vocês têm que ter. Então, vamos lá. Obrigada. Ficamos à disposição.